Eu sou Lígia Franklin de Oliveira, uma das coordenadoras da Terra de Judá. E hoje, que é dia 8 de março de 2022, eu queria conversar um pouco, porque é um dia em que se homenageia e celebra o feminino no mundo inteiro. E é claro, né, gente? Olá, tudo bem? Vamos bater um papinho, né, gente? Nesse dia de hoje, que se homenageia a mulher, porque na história do mundo a gente precisa ter esse dia para relembrar o feminino, na verdade, que foi esquecido, e por isso as mulheres acabaram sendo pressionadas, desqualificadas, violentadas, a tal ponto que esse dia se faz necessário, né? A gente tem que se lembrar. Então, queria conversar um pouco sobre o feminino. Eu acho que a conversa que eu queria ter é colocando ênfase no despertar para dentro, né? Para dentro, para nossa visão interior. Porque essa visão interior, o dentro, é uma das instâncias, né? Ou uma das manifestações, ou oitavas, qualquer que seja o nome que a gente queira dar, dessa força primordial do feminino, não é? Na astrologia, feminino é a lua, né? E que no mito de Judá, que inspira a terra de Judá, a lua é Jaci, porque em Guaraci o sol tanto procura e ele não consegue encontrar porque ele procura fora dele. Ele vai encontrar quando ele se volta para dentro dele mesmo, né? E o próprio mito Tupi-Guarani já traz aí encerrado a chave, né, da inspiração para a gente compreender todo esse processo, não é? Esse olhar para dentro é tão importante, gente, tão importante para a humanidade toda, homens e mulheres, que surge, né, registrado em inúmeras histórias e culturas diferentes, tempos afora, ao longo, sabe, de séculos e séculos. Vou trazer alguns só para a gente se referenciar aqui. No mito egípcio de Horus, né? Horus é uma divindade egípcia muito antiga, que fica cega de um olho. E a simbologia disso, isso significa que a partir do momento que ele fica cego de um olho, ele tem um olho que olha para dentro, e esse olho aparentemente cego é o que está voltado para o interior dele. E ele então tem essas duas visões muito claras. Esse mesmo motivo aparece lá nos gregos a respeito dos gregos, olha, aparece, porque nos gregos tem uma divindade muito parecida, aparece no mito nórdico, né, dos nórdicos, que é o mito de Wotan. Wotan é muito parecido com Zeus, está falando, na verdade, das mesmas forças, né, do masculino. E Wotan, né, num determinado momento da história, do mito dele, ele também fica cego de um olho. E aí a simbologia é exatamente a mesma lá do Egito, olhem só, né? O olho que olha as coisas objetivas da vida, externas, e o olho que se volta para dentro. Como se não bastasse, a gente tem uma história linda que eu contei há um tempo, que está aqui no Instagram, mas está lá para trás, eu acho que foi no início da pandemia, sobre o Taliesin, que é um bardo, mago, sábio, também da mitologia nórdica, né? E na história de Taliesin tem uma coisa muito interessante. Ele vive aqui, encarnado no mundo, ele nasce homem, menino, ele vive como homem um tempo, depois ele é transformado em mulher, ele vive como uma mulher durante muito tempo, e depois ele volta a ser homem. E só depois de passar por esse processo, por ter uma experiência vivida dessas duas forças ou polaridades, é que isso quer dizer que ele as integra, ele as conhece, porque foram vividas, ele se torna, então, um mago, um sábio e um transmissor de conhecimento, um mestre. Então,
E saber assim que ele se torna sábio porque ele sabe lidar com a vida, né? Sabedoria é isso, é a condição da gente saber lidar com aquilo que nos acontece, não é erudição intelectual, né? Bom, nos contos de fadas também, vários deles, né? A toda hora, esse processo de olhar para dentro também aparece, né? Do feminino se tornar consciente. Então, isso já é contado nas crianças. Às vezes quem conta não tem nem noção, mas está tentando passar para as crianças que estão ouvindo coisas que são importantíssimas na vida, e por isso que os contos de fada causam tanto encantamento, eles atraem porque eles são necessários. Então, aqueles que a gente conhece bem, né? A Bela Adormecida, Branca de Neve, elas precisam ser despertadas, as histórias contam isso, né? Despertadas pelo príncipe. E isso não são histórias machistas, tá, pessoal? Estão falando de processos internos, em que precisa uma força muito determinada, que é o príncipe, né? Que é a força do masculino, tanto em homens quanto em mulheres, determinado para despertar esse feminino, toda essa interioridade, para que ela se torne consciente, os dois possam, então, feminino e masculino, se conciliar.